Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 22 de abril. O Ibovespa apresentou queda de 1,35%, trazendo uma possibilidade de ter aqui um movimento para baixo. Ainda não vejo algo tão claro de um movimento forte para baixo, mas não há como descartar isso. Ou seja, a minha expectativa ainda fica mais de algo para cima aqui no índice Bovespa. A semana terminou ali basicamente estável, menos 0,6%, um candle de indefinição, um candle pequeno. Tivemos aí um feriado no meio da semana, na quinta-feira. E a perda da mínima de hoje traz uma chance um pouco maior de trazer um movimento de baixa, mas olhando para o gráfico, vamos dizer assim, faria menos sentido ter esse movimento, um candle forte aqui para baixo. Então, no meu entender, ainda fico mais com um viés de alto, o cenário gráfico é para cima ainda. Aqui tudo, isso aqui é mais uma correção no tempo de toda essa subida, então minha expectativa ainda fica um pouco mais para cima no decorrer da próxima semana, não necessariamente já a partir de segunda. Podemos ter mais um pregão aqui vindo para baixo, mas a gente ficaria mais atento no meu modo de ver, no rompimento aqui para cima, a não ser que o mercado, no rompimento para cima que eu digo é a superação da máxima do pregão anterior, a não ser que o mercado mostre realmente alguma coisa muito forte para baixo, mas enquanto não tiver algo nesse sentido, fica difícil aqui, pelo menos em termos gráficos, de olhar que tenha uma probabilidade muito grande de ter um movimento forte para baixo. Eu não consigo identificar ainda isso de acordo com minha leitura. No mini índice, cheguei a recomendar uma operação hoje na ponta compradora, a operação na ponta compradora aqui nesse nível, depois de um movimento para baixo, na verdade nesse candle aqui, depois de um movimento para baixo, acionou a entrada, chegou a andar um pouco e terminou a gente saindo dessa posição na perda, após, na realidade, gerar esse candle, esse fechamento aqui, porque eu estava dentro da posição, veio aqui para baixo do preço de entrada, voltou para cima, quando superou essa máxima, fechou aqui em cima, deveria ter feito algo mais para cima, deveria sim, no sentido de, para manter-se dentro da operação, teria que continuar para cima, não deveria mais ter voltado a fechar abaixo da máxima dessas duas máximas aqui e principalmente devolvendo boa parte do corpo do candle anterior. Então quando faz esse fechamento, para mim foi o suficiente para encerrar a posição comprada, ou seja, uma operação basicamente no 0 a 0. Você traçar aqui o ponto de entrada para o ponto de saída, basicamente no 0 a 0 essa operação, mais 0,02, mais 0,02, visto que era 90% do capital total. Então, depois disso, não identifiquei mais nenhuma operação em cima do mini índice. O pregão ficou bem travado, olhando ali para o G60 principalmente. O pregão ficou, depois dessa movimentação aqui do dia, que abriu forte para baixo, gerou a reversão na hora seguinte. Depois disso, o mercado ficou bem travado aqui de maneira geral. Olhando agora, lembrando, próxima semana a gente vai ficar atento dentro do que eu já falei no Ibov, um pouco mais focado na ponta compradora. Se abrir caindo, ainda vou ficar olhando para a possibilidade de operar na ponta compradora, porque ainda fica expectativa maior de movimento para cima. PETR4, Petro no pregão de hoje, alta de 2,85%. Possibilidade de entrada na superação da máxima do pregão anterior, 9,64%. Para quem já está dentro, fechou aqui 9,75. Superação da máxima de hoje reforça ainda mais a chance de testar a região dos R$10 e até vir um pouco mais para cima desse patamar dos R$10 que estou mencionando, região de 10,50 até mesmo os R$11. A ação ainda pode ganhar força, visto que esse movimento ainda apresentou bastante força e ativo pode deslanchar um pouco mais aqui para cima. Então segue favorável, olhando para o G60, ainda apontando para cima. Nesta semana, a ação fechou com alta de 0,62%. Da mesma forma do Ibov, não vejo uma coerência, não vejo algo tão claro ela voltar para baixo da mínima do pregão desta semana, que foi de 8,89. Fica mais ainda para buscar um nível um pouco mais acima, no meu entender, a não ser que demonstre força nesse movimento aqui de subida, aí sim já poderia começar a olhar para baixo. Mas dentro do que o gráfico está aqui no gráfico diário, segue mais alinhado para cima a Petro. A Vale 5 terminou o dia mostrando que aquele gap de ontem realmente é um gap de exaustão. Já começou o dia desse jeito, abrindo para baixo do gap. Então fechou o gap no dia seguinte, um gap aí de exaustão, depois de um movimento mais esticado para cima. Ativo monta um topo. Também não vejo uma expectativa tão forte para baixo, mas não descarto esta possibilidade. Tem suportes importantes. Não vejo o papel maduro para uma ponta compradora neste momento. 14,84 a 14,57, próxima região de suporte para essa ação. Depois disso, a região de fundo anterior na faixa dos R$ 13,42. Dependendo do movimento dela para baixo, é que eu ficaria atento para alguma operação na ponta compradora no decorrer da próxima semana. Falar em semana, a semana terminou com alta aqui de 7,14%, deixando a sombra superior justamente na zona
de resistência que ela tinha no gráfico semanal. Ou seja, eu cheguei a mencionar isso aqui, ela está acima de um patamar de resistência que vai ser válido até o fechamento da semana. Falei isso na quarta-feira. E hoje ela mostrou que realmente essa zona de resistência era válida. Ela terminou para baixo da região ali dos R$16, fechando em R$15,31. Aqui ainda faria um pouco mais sentido de ter um movimento para baixo, mas não necessariamente um movimento forte pelo gráfico semanal para baixo, visto que essa movimentação para cima ainda foi com bastante força. Na sequência temos aqui para comentar a Ciel 3. A Ciel 3 eu recomendei compra no pregão de hoje se ela conseguisse superar a máxima da quarta, que foi de R$ 33,05. Ela bateu hoje em R$ 33,00, não superou a máxima, mas segue aí para segunda-feira, para uma possível entrada, se ela conseguir fazer essa superação, seja dos R$ 33,00 ou dos R$ 33,05, ou seja, continua válida a recomendação de compra que eu passei no pregão de hoje para segunda-feira. É uma operação a favor da tendência de alta do ativo, na expectativa de comprar um fundo ascendente, tentar pegar mais um movimento de alta no papel. BBDC4, assim como BBAS3 que eu já comentei nesta semana, eu fico mais para a ponta compradora. Se conseguir superar a máxima do pregão de hoje, seria uma alternativa de compra já, seja BBAS3, seja BBDC4, seriam as minhas preferências em relação a, se for pegar as três, BBAS, BBDC e TUB, ficaria aí em BBDC, BBAS3, as duas para mim faria mais sentido do que TUB 4. Então, superação da máxima do pregão de hoje, 25,86, seria a possibilidade de uma compra com stop para baixo dos R$ 25,35 a partir de segunda. Lembrando que é uma operação ainda a favor da tendência de alta. CCRO3, ativo que no decorrer dessa semana foi bem, fechou ali em leve alta, mas bem no sentido de estar a favor de um movimento gráfico semanal, fez esse movimento forte para cima, fez uma correção e está dentro do movimento de subida, com expectativa maior de vir aqui para cima dos 15,55. Por esse motivo eu vejo isso aqui tudo com uma certa correção. Então se o ativo tiver mais um pregão aqui para baixo, ainda vou ficar mais atento para a ponta compradora no decorrer da próxima semana. Ou mesmo se conseguir romper essa máxima aqui, mais interessante se tivesse mais um pregão para baixo aí na segunda-feira, para comprar a partir de terça-feira, mas não descartaria essa possibilidade de compra se voltar aqui para cima dos R$ 15,22 a partir de segunda-feira. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise, se ela está sendo de alguma forma útil para você, um joinha aí no YouTube. Desde já agradeço. Tenha um excelente final de semana. Obrigado pelo acesso diário ao site da Altovero.com e até segunda.